Bom, pessoal, agora que eu já mostrei ele na caixa, fora da caixa, o que acompanha esse relógio aqui, que é o nosso Quatix, que é o GPS náutico, eu vou passar aqui algumas funções principais dele, para que vocês possam ter uma noção aí melhor do equipamento, tá? A princípio, aqui a gente tem alguns botões, né? Esse botão da esquerda, de cima, a iluminação. Esse aqui é para voltar. Esse daqui o de cima aqui é para passar as funções para cima e para baixo. Algumas vezes serve de zoom, tá? Então aqui é o princípio. Esse aqui é a iluminação, retroiluminação. Aqui é para retornar, já está na hora. A hora acho que a hora não está correta porque eu não detectei o satélite ainda. E aqui são os outros dois botões. Então vou passar aqui rapidinho pelas funções para vocês terem uma noção, tá? Então aqui a parte do relógio, ele mostra em cima o dia da semana, a hora, minuto, segundo e aqui o dia do mês, dia e mês. Esse botão aqui é o botão principal, ele vai passar pelas funções, aqui ele te dá porcentagem de bateria, aqui se você quer iniciar o GPS, configuração, marés, relógio, os alertas, os waypoints, os trajetos, as rotas, as ferramentas de GPS, a parte do perfil que você quer, transferência de dados, tá? Então aqui, se eu quiser iniciar o GPS, eu não vou iniciar porque eu estou na parte interna, ele não vai detectar. Então eu retorno aqui com o botão de baixo, ele retorna aqui para minha hora. Aqui no botão de baixo, configuração básica, que é a parte de sistema, modo de GPS, VAS, idioma, tem vários idiomas, modo USB para conexão no computador, ou no modo Garmin para você transferir as informações do GPS para algum outro dispositivo. Voltando aqui, então na parte de baixo das configurações de dados, para você determinar o que você quer que apareça na tela principal. Essa é a parte de localizar, a parte de navegar. Os sensores, né, que é o altímetro barométrico, a bússola eletrônica, você configurar. A parte dos sensores ANT, que é a tecnologia da Garmin sem fio. Aí você pode determinar quais quais conexões você vai ter, né? Ritmo cardíaco, temperatura. Esse GNT é para você fazer a conexão com o seu sistema náutico do barco. Então você tem que ter um receptor sem fio que comunique com o 4012 ou 4008, 5008 para você pegar os waypoints do GPS. Aí ele passa para cá e você determina através do relógio para qual ponto você quer ir. Se você tiver piloto automático na tua embarcação, pelo relógio você controla tudo. Bacana isso. A gente vai ter esse módulo disponível na loja também para essa semana que entra. Aqui a parte de configuração de tons, quais os tons você quer, as mensagens de botão e tal. Aqui a tela, ecrã é tela, tá? Retroiluminação, contraste, repor os dados iniciais. Aqui as configurações do mapa, se você quer orientação para cima, alto zoom, os pontos, registro de trajeto,
as cores do mapa, se você quer ele sistema náutico, se você quer ele na parte normal, tá? Voltando aqui, a parte de trajetos, configuração de trajetos, o método se você quer automático, qual é o intervalo de marcação do trajeto, a marcação dos pontos do trajeto, guardar automático, pausa automático, tempo, a página de horas, se você quer a hora em 24 horas ou 12 horas, mostrando a MPM, fuso horário, isso aí são as configurações do relógio. Unidade, se você quer ela em náutico, métrico, né? A parte de elevação, profundidade em metros, você pode mudar, por exemplo, profundidade para pés, braças, né? Está aqui no Brasil, a gente costuma deixar em metros, né? Temperatura em graus Celsius, pressão milibares e assim por diante. Velocidade em metros por minuto. Aí a gente tem o formato da posição, hora, dia, mês, hora, dia, minuto. Pode ser datum, esferoide, né? A parte dos perfis. Se você, qual a embarcação que você tem, qual que é o teu perfil, parte de fitness ou outro. Tem parte do menu, o que você quer, a configuração lá no menuzinho, no menu principal, tá? E aqui as informações do aparelho, a versão do software, o ID da unidade, tá? Aqui acabou a parte de configuração. Agora a gente vai voltar aqui. Então a gente estava aqui nessa parte de configuração. Aí você tem a parte das marés. Ele vai mostrar as cidades próximas, né, que tem já cadastrado, previamente cadastrado. Então se você entrar aqui, ele vai te dar a maré para o dia 15 de junho em Santos. Então qual que é a mínima, qual que é a máxima, né? E no decorrer do horário. Bacana isso também, tá? A parte do relógio, o despertador, cronômetro, e alterar zonas do fuso horário, tá? Descobrir mais uma. Aqui os alertas de proximidade, de afastamento, de distância, tempo, elevação. Você tem tudo isso daí. Então, por exemplo, um alerta de velocidade. Você quer a mínima velocidade em X km por hora e a mínima para tanto e a máxima para tanto. Você determina. Alarme de pilhas. Com quantos por cento você quer que ele te avise e comece a te dar o alarme para você ficar ciente de que o relógio está descarregando. Proximidade, você tem aqui notificar, ele te dá um tom ou vibra, né? Esse daqui ele vibra também, esse relógio. Bom, esse é o alerta. Aqui os waypoints, ele já vem com alguns pré-carregados, né? Por exemplo, o Garmin SEI dos Estados Unidos, Garmin Europa, Ásia. E aí você pode ir guardando os seus pontos. E aí a hora que você estiver navegando por aqui, você vai ter, por exemplo, eu até criei um ponto aqui, esse ponto aqui, tá? Ele vai te dar você pode visualizar no mapa os detalhes do ponto, editar o ponto, apagar o ponto, a média, o projeto e reposição. Então vamos colocar aqui para ver no mapa, que essa parte é uma parte bem legalzinha. Ele tem um mapinha, tá? Esse mapinha é um mapinha bem simples, não é muito detalhado não. Que você pode ir dando zoom. Então a gente está aqui no estado de São Paulo, ele já está me mostrando aqui a costa, né?
aqui é a costa, aqui onde eu estava, aqui eu marquei o ponto, aqui é o estado de São Paulo, Paraná, aqui mais para cima Rio de Janeiro, Minas, né? Então aqui, se eu der um zoom, ele vai me aproximando e aqui embaixo vai me mostrando qual que é a escala que a gente está, até você chegar naquele ponto que foi marcado, tá? Isso é muito interessante, tá? A parte de detalhes desse ponto, desse waypoint. Então, a elevação, a distância, quando que foi marcado. Aqui, ó, 14 de junho, a localização e tal. Pode perfeitamente escolher um deles e pedir para ir. Ele vai fazer o quê? Vai te mostrar aqui a posição. Como a gente está sem satélite, não vai me mostrar. Mas você tem toda essas informações aí, a bússola, para você poder chegar naquele ponto, né? Aqui a parte de elevação e tal, e aqui mostrando no mapa, muito bacana. Então, voltando aqui, configurações, marés, relógio, já passei, alertas já passei, waypoints já passei, trajetos, tá? Aqui a parte dos trajetos atual, nenhum trajeto atual, não está gravando, mas você pode, a partir do momento que tiver algum gravado, você pode voltar nele. As rotas, criar uma nova rota em cima dos pontos que você tenha. Você vai criando aí depois. Aqui, ferramentas de GPS. Aqui você tem a parte de satélite. Ele está procurando o satélite. Se eu apertar aqui na parte de cima, eu pergunto se eu quero cancelar ou continuar procurando. Aqui a basezinha que ele vai mostrar quando vai chegando o satélite, ele vai mostrando aqui nas circunferências. Como a gente está na parte interna, ele não vai pegar mesmo, tá? A parte de satélite, avistar e seguir, as coordenadas, você pode entrar com a coordenada, você determina a coordenada que você quer ir, por exemplo, se você tiver ela, os pontos de interesse, tá? Então, aqui são os pontos de interesse cidade ou todos os pontos. Procurar proximidade, pontos de passagem ou cidade. Eu vou colocar aqui cidade, só para vocês darem uma olhadinha. Então, como a gente é de Jundiaí, a ANN Brasil, ela é de Jundiaí, tá? Mas a gente vende para o Brasil todo, através dos Correios, fazendo merchan, é claro. E aqui você escolhe a cidade, você vai mudando as cidades que você quer, as cidades próximas. São os pós, aqui calendário de Sol e Lua, ele fala para mim aqui que hora que nasce o Sol, que hora que põe o Sol, a Lua, né? Sol e Lua. Aqui calendário de caça e pesca, ele vai atrás das marés, né? Para saber qual que é o melhor horário para caça, o melhor horário para pesca, né? Isso aqui é muito interessante também para quem quer ter um equipamento aí para trabalhar. Ele utiliza cálculo de área. Muita gente vem me procurar GPS para cálculo de área. De repente você está precisando de um GPS para cálculo de área, você pode ter um relógio que faça isso, mesmo sendo náutico, sem problema algum. Tá tendo sinal de satélite, ele vai fazer o cálculo. Selecionou aqui, ele fala para iniciar primeiro a localização do satélite, mas o procedimento é simples. A hora que você está com o satélite, você clicou aqui deixa eu volta mais um. Você clicou aqui no cálculo de área, ele pede para você iniciar
andar no perímetro da tua área. A hora que você voltar no ponto final, que é igual ao inicial, ele fechou a área, ele faz o cálculo desse terreno, dessa área aí para você, tá? Ele te dá em quilômetros quadrados, pés quadrados, hectares e assim por diante. Não lembro quais outras que ele te dá, mas são várias. Aí depois você pode converter também, isso é coisa simples. Medida de passagem, rotativa, tá? Essa é a parte aqui, transferência de dados. Você pode transferir os dados de uma carta náutica ou de unidade para unidade. Então, se você tiver um outro equipamento que aceite transferência de dados, o Fênix, o Quatix, Etrex 30, 62S, 78S, esse próprio equipamento para interligar com os plotters náuticos, que é o 4012, 5008 e assim por diante, tem esse formato de transferência de dados sem fio, tá? Ou de unidade para unidade. Então, pessoal, esse é um equipamento fantástico aí para quem gosta dos esportes náuticos. Já mostrei aí praticamente todas as funções de forma muito resumida, tá? Lógico que tem muito a ser explorado aí nesse relógio, mas a gente não tem muito tempo. É mais para vocês terem uma noção mesmo, um relógio bacana. Vou colocar aqui eu coloquei ele aqui no meu pulso, para vocês darem uma olhada. Então, um relógio aí que ele é bonito, não é um relógio que chama tanta atenção, né? E você tem a opção aí da cera cinza, né? Ele já já acompanha o equipamento, o aparelho, tá? Esse relógio aqui da Garmin. Então é um relógio que dá para você usar no dia a dia, dá para você usar durante o seu esporte, é bem bacana, tá? Então ele está disponível aqui na NN Brasil. Se querendo mais alguma informação desse equipamento, entre em contato com a gente. Eu vou confirmar e vou colocar no vídeo aí para vocês depois o que dá para ser colocado na memória interna dele com relação à carta náutica e tudo mais. Eu acredito, como equipamento novo, eu nunca pluguei ele no computador, eu vou fazer esse teste e coloco aí logo no finalzinho do vídeo essas informações aí de carta náutica. Tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá uma força aí pra gente, dá um joinha, se inscreva-se aí no nosso canal. Toda vez que a gente tiver um vídeo novo aí, alguma informação bacana para passar para vocês, você recebe um aviso no seu e-mail. E tendo alguma dúvida, mande aí as perguntas para a gente aqui embaixo ou acesse www.nnbrasil.com.br. Nós somos revenda autorizada Garmin e assistência técnica Garmin. Tá? A gente só mexe com equipamentos Garmin. Então, precisando de alguma coisa, nós estamos à disposição. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Então, dei uma verificada aqui no manual. É um manual de início rápido, mas não tem problema. Ele me dá as informações aqui corretas, tá? Além de tudo que eu mostrei para vocês, ele tem aqui a parte do piloto automático que eu falei para vocês que ele faz, tá? Só que lógico que você tem que ter o piloto automático na embarcação, tudo. Mas aqui na parte da Blue Chart, ele se comunica com a carta náutica mobile. Existe a carta náutica da Garmin para iPhone e iPad, tá? Então esse Quatix, ele faz a comunicação entre o iPhone e o iPad. Para que isso?
para você determinar, e é lógico, nesses equipamentos plotters maiores, tá? Mas não que você consiga colocar a carta náutica dentro do aparelho, isso não é possível, tá? Não tem memória interna suficiente para tal. Mas você consegue pegar aqui todos os pontos, né, puxar todos os pontos da carta náutica mobile, né, e compartilhar com o relógio e vice-versa, tá? Então isso daí é possível, e também é possível com o HomePort, que é o programa da Garmin para uso náutico, tá? Você pode descarregar, você pode fazer o download lá no garmin.com/homeport, e o Bluechart é garmin.com/bluechartmobile, tá? Então é isso aí que eu fiquei devendo para vocês, né? Essa informação aí com relação à carta náutica. Outra coisa interessante de deixar claro aí para vocês é a parte da vida útil da bateria. Então você tem 16 horas no modo normal de GPS. Então você deixa ele ligado, ativado o GPS, ele vai durar 16 horas, a bateria dele. Aí tem que botar para recarregar. Se você deixar só conectado com o teu equipamento náutico aí da embarcação e o GPS desligado, utilizando o GPS da embarcação, ele dura 25 horas. Se você deixar todos os sensores ligados, menos GPS, menos NMEA, mas altímetro barométrico, bússola eletrônica, esses sensores, aí dura 2 semanas. E se você deixar somente no modo relógio, ele dura até 6 semanas, sem precisar de carga, tá? Então isso daí é interessante, mas como vocês viram, já vai acompanhar o carregador, acompanha o carregador USB, o carregador 110/220, fácil de fazer a recarga aí desse equipamento, tá? Precisando de alguma coisa, mais alguma informação, eu vou ver se eu disponibilizo aí embaixo também o manual completo desse equipamento para você poder fazer o download dele em português, tá bom? Esse aqui é o guiazinho rápido, manual rápido de todas essas informações que eu já passei para vocês, tá bom? É isso aí, pessoal, até a próxima.